Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Terezinha Sampaio, faço parte do grupo em que estamos ministrando o primeiro minicurso de extensão Interagindo com a Matemática. Somos acadêmicos do Polo de União, tá bom? E como os meus colegas de grupo já apresentaram os módulos anteriores, estarei ministrando o quarto módulo, tá bom? Em que este quarto módulo a gente estará trabalhando o conteúdo de sistema de numeração computacional, que é o sistema binário. Este conteúdo, ele é um conteúdo de suma importância para nós, quanto alunos, quanto pessoas que utilizamos ele no nosso cotidiano diariamente, tá bom? E eu quero que vocês entendam que isto é de suma importância para a aprendizagem de vocês, quanto alunos, para complementar o que vocês já sabem, para aprofundar esses conteúdos também que vocês já sabem, mas creio eu e afirmo a vocês que é de suma importância que vocês entendam e aprendam eles, tá bom? O sistema binário é utilizado por computadores de modo gerais, tecnologia de modo geral, mas o sistema de todos os sistemas numéricos que a gente mais usa é o sistema decimal, né? Um dos mais usados no nosso cotidiano. Pois ele oferece uma forma mais simples de manipular os números, como sabemos, e esses números eles são compostos de 10 números diferentes que variam de 0 a 9. Mas o uso da matemática em situações diversas não diz respeito somente ao homem, como sabemos. Então, os computadores também utilizam esses números para efetuar cálculos complexos, não é verdade? Com mais rapidez, com mais praticidade, cálculos que a gente, como humanos, não conseguimos fazer. E o sistema que os computadores utilizam é o sistema binário, tá bom? Que é constituído apenas de 2 dígitos, o 1 e o 0, tá certo? A combinação desses dígitos leva o computador a criar várias informações, como letras, palavras, textos, cálculos, de modo geral, tá bom? Então, o que eu quero que vocês compreendam é isto. A gente vai estudar com mais profundidade esse sistema binário nos próximos slides. Mas, além dele, também existe o sistema octal e o sistema hexadecimal. O sistema octal tem base 8, possui 8 números diferentes, variam de 0 a 8. E o sistema hexadecimal, ele possui 16 números diferentes, então tem base 16. Prosseguindo aqui, vamos lá. Como já falei anteriormente, esse sistema binário, ele tem 2 tipos de sinais, certo? O sinal elétrico, que é a ausência da eletricidade, que é representado pelo 0, certo? Pelo número 0, e o dígito binário, que representa a presença da eletricidade, e este é o número 1. Logo, o que vocês devem compreender? Que em um computador, os dados são representados pelo 0 e pelo 1, ausência e presença. O on e o off, tá bom? O on é o 1, quando tem a presença, e o off é a ausência, é o 0, tá bom? Falando aqui mais claramente para vocês. Então, reforçando, essa representação dada pelos dígitos 0 e 1 é chamada de sistema binário, que é a base do sistema digital do mundo da informática que conhecemos, tá bom? Então, prosseguindo aqui. Mas aí, professora, como é que eu consigo representar um número qualquer? Vamos dizer o 594 nesse sistema de numeração binária. Muito simples, meu pessoal. Vamos lá, vamos usar de uma analogia. No sistema de numeração decimal, a gente faz o uso de números de 0 a 9 para representar outros números. Por exemplo, o 10, para escrevermos o 10, usamos quais números? 1, que é uma dezena, e 0, que representa nenhuma unidade, não é isso? Então, se fôssemos representar o 2 no sistema binário, a gente usa essa mesma analogia, tá bom? A gente pega e escreve o 1, que representa 2 elementos,
e o 0 que não representa elemento nenhum, e este é o número 2. Na prática, 10 em binário é igual a 2 em decimal. Matematicamente falando, 10 na base 2 é igual a 2 na base 10, certo? E, quanto a isso, vamos lá para esta tabela em que a gente representa a correspondência do que é os números na base 10 e os números na base 2, decimal e binário. Se só temos o 0 e o 1 no binário, este 0 do decimal é o mesmo 0 do binário, o 1 do mesmo jeito. Agora, para representar o 2, como eu falei anteriormente, 1 é 2 elementos, então 0 nenhum elemento. Então, para formar o 2, eu tenho o 1 e o 0. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, sempre vou começar os números binários começando no 1. Vai ser diferente apenas no 0, certo? Vai ser diferente apenas no 0. Mas, no restante dos outros números, vou sempre começar pelo número 1. Então, o 1 já é o mesmo e o 2 é 1 e 0. Como eu já escrevi 1 e 0, comecei com 1 e terminei com 0 no 2, no 3 eu vou começar com 1 e vou terminar com 1. Então, é 1 e 1. Eu só vou fazer isto duas vezes, usando dois algarismos. No restante dos outros algarismos, eu vou usar 3 algarismos. 4 vezes se repetindo. Então, começa no 4 e termina no 7. Tá certo? Então, eu pego e escrevo no 4. 1, começo sempre com 1 e termino com o 0. Então, o 4 vai ser 1, 0 e 0. O 5, se eu terminei o 4 anteriormente em 0, vou terminar o 5 em 1. E assim sucessivamente. Se eu terminei o 5 em 1, vou terminar o 6 em 0. E o 6 terminei em 0, vou terminar o 7 em 1. Então, vai ser 1, 1 e 1. Agora, como eu já usei 4 vezes 3 algarismos, agora eu vou fazer isso com o 8. Começando no 8, eu vou escrever começando com 1 e terminando com 0. No 9, 1, 0, 0, 1. 10, 1, 0, 1, 0. Percebam que aí a gente parou no 10, mas se fôssemos escrever o 11, por exemplo, então começo com 1. Se eu usei o 0 terminando o número 10, então no 11 eu vou escrever terminando com 1. Então vai ser 1, 0, 1, 1. E o 12, se eu terminei o número anterior com 1 e eu já repeti ele duas vezes o 1 no terceiro algarismo, então vai ficar 1, 1, 0, 0, o 12. Como eu falei anteriormente, o dígito binário recebe o nome de bit porque é do binário dígito, que é só o 0 e o 1, dígito binário. O conjunto, quando eu tenho 4 bits, eu tenho a denominação noble, e de 8 bits eu tenho a denominação byte. Então, aqui, percebam que eu posso, com 8 bits, eu tenho 1 byte, tá bom? Então, para mim ter 1 byte, que é a unidade seguinte ao bit, eu tenho 8 bits para fazer 1 byte, tá certo? Então, prosseguindo. O criador desse sistema binário é Gottfried Wilhelm Leibniz. Então, Leibniz, ele foi um proeminente polimata filósofo alemão, uma figura central na história da matemática e da filosofia. O sistema binário foi criado por volta de 1679, mas só foi publicado em 1701, quando ele enviou seu trabalho para a Academia de Paris, certo? Então, prosseguindo. Agora eu quero que vocês compreendam uma coisa. A conversão do sistema decimal para o sistema binário. E fiquem atentos quanto a isso, porque vai ser aqui que a gente vai fazer a verificação da aprendizagem de vocês na avaliação que vocês farão no dia 10 até o dia 11, dia 10 quando terminar a nossa segunda aula até o dia 11. E é um desses conteúdos que vocês serão avaliados.
mas não se preocupe que é muito fácil. Como é que eu faço essa conversão, professora? Do sistema decimal, que é o número na base 10, para o sistema binário. Simples, vamos lá. 2 exemplos eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho 45 e quero transformar ele em número decimal. Como é que eu faço? Aliás, em número binário. 45 é base 10 e o número binário é base 2. Então, eu pego esse 45 e divido por 2, certo? Aí, o que acontece? Sempre eu vou dividir o quociente por 2, até eu chegar no quociente 1. Quociente 1 aqui. E é ele que eu começo a escrever o número que eu achei. O quociente junto com todos os restos que eu achei da divisão. Então, vamos lá. Como é que fica? 45 dividido para 2, 22. 22 vezes 2, 44. Para 45, 1. Então, o resto aqui foi 1. Agora vai ser o 22. 22 dividido para 2, 11. 11 vezes 2, 22. Para 22, 0. Agora é o 11. 11 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 para 11, 1. Então, resto 1. Agora é o 5. 5 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Resto 1. E 2 dividido para 2, 1. É aqui que a gente chega, tá bom? Quando eu chego nesse quociente 1, ele é o de maior significância, eu começo a escrever o número de baixo para cima, até chegar o resto de menor significância. O 1 também, que no caso foi aqui o 1. Então, eu vou escrever quem? 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, assim eu tenho 45 em número binário, tá bom? Outro exemplo, 25. Vou fazer a mesma coisa, vou dividir por 2 todos os quocientes que eu achar, até chegar no quociente 1, que é daí que eu começo a escrever o número, começando no último quociente 1 que eu achei e pegando todos os restos anteriores. Então, 25 dividido por 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 para 25, 1. Primeiro resto. 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 2, 12 para 12, nada. Segundo resto. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 2, 6 para 6, 0. Terceiro resto. E 3 dividido para 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Então, eu cheguei aqui no quociente 1 e tenho o quarto resto. Então, vou começar a escrever esse número a partir do quociente, último quociente que eu achei, e pegando todos os outros restos. Quarto resto, quinto, terceiro, segundo e primeiro. E aí, eu tenho este número, 1, 1, 0, 0, 1. Espero que vocês tenham entendido, mas vamos prosseguir com outro exemplo, tá certo? Para reforçar mais ainda esta transformação. Na transformação de números decimal em número binário. Vamos com outro exemplo aqui. Eu tenho 47 e vou transformar ele em binário. Como é que eu faço? Vou dividir por 2, que é a base 2 do binário. Então, divido por 2. E todos os quocientes que eu achar, eu tenho que dividir por 2 até chegar no quociente 1. O último quociente, que é o quociente mais significativo, tá bom? O 1. E o primeiro resto é o quociente, o resto menos significativo. Recebe essa notação, tá bom? Então, vou lá. 47 dividido para 2, 23. 23 vezes 2 é 46, para 47, 1. 23 dividido para 2, 11. 11 vezes 2 são 22, para 23, 1. Segundo resto. 11 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Terceiro resto. 5 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Quarto resto. E agora, 2 dividido para 2, 1. Cheguei no último quociente que eu queria, que é o quociente de resultado 1. Então, esse quociente ele é o último quociente MSB. Mais significativo, o bit mais significativo, tá bom? Em inglês, most significant bit. Então, eu vou lá e escrevo este número. Voltando, escrevo este número que ficaria 1, 0, 1, 1, 1 e 1. Muito bem? Este é o número 45 em binário, 47 em binário. Prosseguindo, vamos resolver este exercício aqui. Como é que eu começo a transformar o número 33 em binário?
33 decimal em binário base 2. Então, eu começo dividindo por 2. Divido 33 por 2, 16. 16 vezes 2 dá 32 para 33, 1. Agora eu divido 16, quociente 16. 16 dividido para 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, 0. Agora eu divido 8. 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 2, 8 para 8, 0. Agora eu vou dividir o 4. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 4, 0. E agora o 2. E, percebam que a gente chegou num quociente 1, certo? Então, eu multiplico 1 vezes 2, 2 para 2, 0. E a gente fica assim, tá bom? Último quociente, que é o MSB, e pego todos os restos que eu encontrei até chegar no primeiro resto, que é o LSB, de menor significância. E aí fica assim. 33 na base 10 é igual a 10,0001 na base 2, que é correspondente, o número decimal correspondente ao binário. Se fôssemos fazer aqui este cálculo, a gente teria que transformar o 21 em binário. E como é que eu faço essa transformação? Divido o 21 por 2. Se eu dividir 21 por 2, eu vou ter 10. 10 vezes 2 vai ser 20 para 21, eu vou ter 1. Então, o primeiro resto é 1. E aí eu divido 10. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, 0. E depois o 5. 5 dividido para 2. E aí eu vou chegar neste resultado, tá bom? Então, 21 vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, na base 2. E os 552 e os 715, tá certo? Então, a transformação dos números decimais, espero que vocês tenham entendido, não é difícil. Ele se faz dessa maneira, tá certo? Então, prosseguindo aqui, agora a gente vai fazer o contrário, certo? Vamos fazer o contrário, que é a divisão, a transformação do sistema binário para o sistema decimal. E aí, como é que a gente faz isso? O sistema binário ele só possui 2 números. Cada posição tem um peso de uma potência de 2, base 2 do sistema binário. Sendo assim, para a gente converter um número binário para um número decimal, a gente deve multiplicar cada bit, tipo este aqui, ó, 0, 1, 0 e 1, a gente multiplica este bit pela potência de sua posição. E depois a gente soma os resultados. Muito simples de fazer. Muito simples. Então, vamos lá. O que eu começo a fazer? Começo a pegar, escrevo 2, 2, 2, 2 e vou colocar a posição. Qual é a posição que o 0 está? 0. Posição do 1, 1. Posição do 0, 2. Posição do 1, 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por esse 2 na base elevada a 3. Então, vou ficar com 1 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, 1 vezes 8 é 8. Agora, 0 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 a 2 é 4. Então, 0 vezes 4 é 0. 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 1 vezes 2 é 2. Agora, 0 elevado vezes 2 elevado a 0. Então, se 2 elevado a 0 é 1, eu vou multiplicar o 0 vezes 1, que dá 0. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar os resultados que eu achei e eu vou achar o número decimal que eu quero. 8 mais 0 é 8, 8 mais 2 é 10 e 10 mais 0 é 10. Então, este número binário corresponde a 10 decimal, tá certo? Prosseguindo aqui. Tenho este número binário. O que eu devo fazer? Primeiro, eu vou colocar todas as posições dos bits, tá bom? Começando do final para o início. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Fica assim, ó. 2 elevado a 0, que vai ser o primeiro 1. 2 elevado a 1, segundo 1. 2 elevado a 2 é o 0.
2 elevado a 3, 1. 2 elevado a 4, 1. 2 elevado a 5 é o outro 0. 2 elevado a 6, 0. E 2 elevado a 7 é 1. Agora a gente multiplica, ó. Aliás, a gente multiplica não, a gente coloca os resultados dessa potência aqui. Quanto é 2 elevado a 7? 128. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 5, desculpa, gente. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado a 0, 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar os bits aqui, ó, cada dígito, por esse resultado da potência que eu achei. Então, vai ser 1 vezes 128, 0 vezes 64, 0 vezes 32, percebam, tá bom? Então, vai ser 1 vezes esse aqui, que dá 128. 0 vezes 64, 0. 0 vezes 32, 0. 1 vez 16, 16. 1 vez 8, 8. 0 vezes 4, 0. E 1 vez 2, 2. E agora 1 vezes 1, 1. Agora o que eu faço? Somo. 128 mais 16, mais 8, mais 2 e mais 1, que dá 155. Então, esse número aqui, tá bom, em binário, corresponde a 155 em decimal. Tá certo? Então, 10, 0, 1, 10, 11 na base 2 corresponde a 155 na base 10. Existem outras maneiras, outros métodos da gente transformar os binários em decimal. A gente vai trabalhar com esta maneira aqui, que foi uma maneira que eu achei muito mais fácil para vocês aprenderem e chegar ao resultado mais rapidamente. Muito simples de se fazer, tá certo? Agora, eu quero que a gente parta para este outro conteúdo aqui, que é só um complemento do que a gente está estudando. Os múltiplos do byte. Por quê? O que eu quero que vocês percebam? O bit, que é a menor unidade de medida computacional, ele é a menor. Ele é apenas um complemento, do byte, certo? Ele não é um submúltiplo do byte. Ele é apenas um complemento do byte. Agora, os múltiplos do byte vão ser os tipo megabyte, hexabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, que iremos estudar agora seguindo. Aí, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu tenho 8 bits, eu tenho apenas um byte. E um exemplo disso seria o quê, professor? Uma letra do alfabeto, por exemplo. Eu tenho A, então isso significa dizer que eu tenho um byte. Eu tenho uma palavra de um byte que tem 8 bits nesta letra. O B, tá bom? Agora, uma palavra que seria 2 bytes. Só, por exemplo. Eu tenho a palavra só, pó, uma palavra de 2 letras. Então, isso significa dizer que eu tenho uma palavra com 2 bytes, 16 bits. Se eu tenho um exemplo de uma palavra que tenha 4 bytes, é uma palavra de 4 letras, bola, por exemplo. Então, eu tenho 32 bits nessa palavra, 4 bytes. Repetindo, um caráter, uma letra, ela possui um byte, que é igual a 8 bits, e que é igual a 256 combinações, certo? Então, a gente costuma utilizar os prefixos binários, que é o bits, de alguma informação. E os prefixos binários, eles abreviam de forma a escrever a quantidade de bits que existe. Aí pode chegar a uma quantidade muito alta, tá certo? Por exemplo, ao invés de declarar quantidade de 17 bilhões, 980 milhões de bits, aí a gente pega e escreve 2,25 GB, que é o que corresponde. Quando eu tenho um cartão de memória que pega 2,25 GB, significa que nesse cartão eu tenho 17 bilhões 980 milhões de bits, porque a gente faz a transformação. E o bit, ele é representado pela sigla, pela representação B, B maiúsculo, tá bom? Então, se eu tenho um bit, um B, significa, aliás, um byte. O byte é representado pela letra B, B maiúsculo. Se eu tenho um B, eu tenho 8 bits, certo?
Eu falei lá no início do vídeo que os dígitos binários, que é o 1 e o 0, o 1 corresponde à presença de eletricidade e o 0 corresponde à ausência. Então, aqui eu tenho 8 bits, que é 1 byte. E eu faço a correspondência. Como é que eu escrevo este número, essa representação aqui com on e off? Então, eu vou lá, ó. O on é 1, o on 1, on 1, on 1, e assim sucessivamente. 1, 1, 1. Mas aqui eu tenho off, então é 0. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui seria 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 0, certo? Então, eu consigo escrever o número pela essa representação. Aprendam isso aqui vai ser uma das maneiras de avaliar vocês também, tá bom? Muito simples. Então, falando propriamente do byte, ela é a unidade básica, a medida básica universal para a capacidade de armazenamento de informação que um computador e todos os seus dispositivos utilizam. E aí o byte, ele tem os seguintes múltiplos: kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e ottabyte. Quanto equivale a quantidade de bytes que cada unidade de medida dessa, que é múltiplo do byte, tem? Quando eu tenho 1 kilobyte, eu tenho 1000 bytes. Se eu tenho 1 megabyte, eu tenho 1 milhão de bytes. Gigabyte, bilhão de bytes. Terabyte, trilhão de bytes. Petabyte, 1000 terabytes. Unidade anterior aqui, ó. O petabyte significa que eu tenho 1000 terabytes. O exabyte, 1000 petabytes, a unidade anterior. E o zettabyte, 1000 exabytes, unidade anterior. E o iotabyte, 1000 zettabytes. E aí, assim sucessivamente. Estes números aqui aproximadamente, minha gente, aproximadamente é muita coisa, tá bom? Agora, falando dos símbolos que tem esses múltiplos e essas unidades de medida, tá aqui, foi o que eu acabei de falar. O 1 byte, que é representado pela letra B, o kilobyte é KB. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, preste bastante atenção aqui. É maiúsculo, tá? É maiúsculo. K e B maiúsculo, todos maiúsculos, porque se você coloca minúsculo, por exemplo, K minúsculo e um B minúsculo, vai representar uma outra unidade de medida que existe na matemática, tá certo? Então, quanto a isso, você tem que se atentar. O byte é B maiúsculo, kilobyte é KB, megabyte MB, gigabyte GB, terabyte TB, petabyte PB, exabyte EB, zettabyte ZB e o iotabyte é YB. Agora, a quantidade de bytes que tem, ó. Preste atenção aqui, tá bom? 8 bits, eu tenho 1 byte. Eu tenho 1024 bytes, significa dizer que eu tenho 1 kilobyte. 1024 kilobytes significa dizer que eu tenho 1 megabyte. 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte, que é 2 elevado a 40. 1024 terabytes, eu tenho 1 petabyte, 2 elevado a 50. 1024 petabytes, eu tenho 1 exabyte, 2 elevado a 60. 1024 exabytes, eu tenho 1 zettabyte, que é 2 elevado a 70. E o último, 1024 zettabytes, eu tenho 1 iotabyte, que é 2 elevado a 80, tá bom? Que é aproximadamente 9,7 septilhões de bits. É bits demais, minha gente, muita coisa, tá bom? 9 septilhões de bits. Então, é muita informação que consegue armazenar. Então, prosseguindo aqui, ó. Medida, byte, o símbolo é B, tá bom? Um caráter, um byte, eu tenho 8 bits. Só estou reforçando para vocês. O kilobyte, KB, 1024 bytes. O megabyte, 1.048.576, que é a quantidade de bytes que tem. Então, aproximadamente, isso aqui, ó, 1024 kilobytes, a unidade anterior. Gigabyte,
1.073.641.824 bytes, aproximadamente, que é 1.024 megabytes, tá? A unidade anterior, e assim sucessivamente, tá bom? Então, é muita informação que consegue. Os que a gente usa é até o gigabyte, não é verdade? Que a gente usa muito, viu? Então, prosseguindo, vamos fazer aqui um exercício de fixação para a gente ver o que a gente conseguiu aprender, se ficou alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Denominamos 1 kilobyte uma quantidade, vou voltar aqui na tabela, 1 kilobyte é 1024 bytes. Então, 1024 bytes. Agora a pergunta é, quantos kilobytes possui 1 megabyte? Já pela essa tabela, a gente consegue saber aqui, ó, tá bom? A gente consegue saber que 1 kilobyte possui 1024 bytes, que 1 megabyte possui 1024 kilobytes, assim sucessivamente. Mas a gente tem as maneiras de responder, duas maneiras de achar esse resultado, tá bom? Então, e a segunda pergunta aqui, quantos megabytes possui 1 gigabyte? Então, vamos lá. Resolução da questão 1. Primeira maneira, vamos utilizar o produto de potências de mesma base. Pelaquela tabela anterior, sabemos que 1 megabyte é 2 elevado a 20 e 1 kilobyte é 2 elevado a 10. Então, continuando. Se 1 megabyte é 2 elevado a 20, significa dizer que eu tenho 2 elevado a 10 mais 10, que é a mesma coisa de 2, porque aqui é a mesma base, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Então, 2 elevado a 10 é 1 kilobyte. Naquela tabela lá a gente pode perceber. E esse kilobyte é igual a 1024. Então, vai ser 2 elevado a 10 vezes 124 kilobytes. E isso significa dizer que 1 megabyte é 1024 kilobytes. Segunda maneira de resolver, calculando a divisão de bytes que 1 megabyte tem por a quantidade de bytes que 1 kilobyte tem, respectivamente. 1 kilobyte tem 1024 bytes e 1 megabyte tem 1.048.576 bytes. Então, fazendo a divisão, temos 1.048.576 dividido por 1024, a gente tem 1024, ou seja, 1 megabyte são 1024 kilobytes, tá certo? A segunda pergunta lá, que era querendo saber quantos megabytes possui 1 gigabyte. Então, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai resolver utilizando produto de potência. Na hora da resolução das atividades, vocês escolhem a melhor maneira que cair para vocês, tá bom? Facilitar para vocês, vocês vão responder. Então, fazendo produto de potência, a gente sabe que 1 megabyte, de acordo com aquela tabela, que 1 megabyte é igual a 2 elevado a 20 bytes e que 1 gigabyte é 2 elevado a 30 bytes. Sendo assim, 1 gigabyte, se é 2 elevado a 30, é igual a 2 elevado a 10 mais 20. Então, vai ser, como é a mesma base, eu vou ter 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 20. E 2 elevado a 20 é o 1024 megabytes. Então, isso significa dizer que 1 gigabyte tem 1024 kilobytes. Ou, desculpa, aqui está errado, é megabyte, 1024 megabytes. E aqui é M. Segunda maneira de resolver, calculando divisão de bytes de 1 gigabyte por a quantidade de 1 megabyte, respectivamente. 1 megabyte é 1.048.576 bytes e 1 gigabyte é 1.073.641.824 bytes. Então, fazendo a divisão dos gigabytes pelo megabyte, vamos chegar a 124 megabytes, tá certo? Então, este é o resultado. Agradeço a vocês pela paciência aqui, tá bom? E vamos lá para a nossa interação na sala de aula virtual, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Faremos a nossa avaliação.